Vamos lá então, como eu prometi para vocês, hoje estamos com visita ilustre aqui no nosso programa, né? Doutor Rafael Arseno, do Instituto Quevedo, médico psiquiatra. Doutor, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, Prazer em tê-lo novamente. é um aqui prazer no estar programa. aqui. Avanço na psiquiatria moderna, o que há de novo? Quais os avanços na psiquiatria e áreas da neurociência? Existe algo novo nessa área? Existem exames para detectar problemas psíquicos, doutor? Então tem tido bastante realmente avanço na psiquiatria, nas neurociências. É uma pergunta frequente que nos fazem, a gente precisa fazer algum exame, eu tenho que fazer algum exame da cabeça? Isso. O diagnóstico na psiquiatria é um diagnóstico clínico, na maioria das vezes. Então, ele vai se basear através da conversa com o paciente, do histórico dele, das medicações que toma ou já tomou, e os sintomas que ele tem. Mas tem tido bastante estudos na área das neurociências para desenvolver mecanismos, exames que possam facilitar o diagnóstico. Hoje em dia, os exames complementares, eles nos ajudam a ver se o paciente tem alguma outra doença. Então, faz um exame de tireoide para ver se a tireoide está ok, porque se a tireoide não estiver funcionando legal, ela pode atrapalhar o tratamento da depressão, por exemplo. Tireoide? Tireoide, hipotireoidismo pode ter sintomas de depressão. Aí você dá o remédio da tireoide, a pessoa melhora da depressão porque não era depressão, era problema de tireoide. Problemas nos rins também podem atrapalhar e tem algumas medicações que a pessoa não vai poder tomar. Agora, um exame específico mesmo para dar o diagnóstico na psiquiatria ainda não tem. Então, é pela história do paciente, pela avaliação médica. Mas tem surgido alguns exames que ajudam no tratamento, no complemento. Um exemplo deles é o teste genético, ou teste farmacogenético, né, que a gente tem falado bastante na mídia. E o importante disso é fazer uma avaliação, né? Geralmente não vai ter como escapar de uma boa avaliação, de uma boa conversa, e os exames que existirem ou que precisarem ser feitos vão complementar, mas nunca substitui em nenhuma área da medicina a avaliação do médico, e especialmente na psiquiatria que a gente não tem exames específicos para diagnóstico. Doutor, e o que o teste farmacogenético ou teste genético, o que é? Então, isso é algo bem interessante que vem se desenvolvendo nos últimos anos. O ano passado saiu uma reportagem com aquele jornalista da Globo, o Jorge Pontual, que mora nos Estados Unidos e fez esse teste genético. Ele tratava para depressão há muitos anos, uma depressão crônica, e nunca ficava bom. E lá nos Estados Unidos ele fez esse teste genético e viu que a medicação que ele tomava não era a medicação correta, que ele tinha que trocar. Então, esse teste genético é um exame que analisa alguns genes que a gente tem em relação aos medicamentos mais comuns usados na neuropsiquiatria, para ver como que seria a resposta do nosso organismo àquele medicamento. Isso pode facilitar na hora de escolher um remédio, ou ver se aquele remédio vai fazer bem ou não para o paciente, dentre outras informações. Então, algo que tem, depois que saiu essa reportagem, desde o ano passado, vários pacientes vêm nos perguntando na consulta ou mandam um e-mail, querem saber o que é isso, como que funciona esse teste, né? Então, é algo que é uma novidade realmente na área das neurociências e que vai ajudar bastante daqui para frente. Já é normal pra gente? Então, já tem disposição no Brasil, esse teste já existe há bastante tempo. Já existe à disposição no Brasil também há bastante tempo, mas era algo limitado a grandes cidades, ou você tinha que mandar para fora para analisar nos Estados Unidos. Agora, no Brasil já tem algumas empresas brasileiras que fazem, alguns laboratórios brasileiros que fazem esse teste, analisam no Brasil, e a resposta vem rápido, o resultado desse exame. Então, agora é uma realidade que tem fácil acesso para as pessoas da nossa população também, não fica restrito a quem mora nos Estados Unidos, por exemplo. Tá certo, doutor. E para que serve esse exame? Quem pode pedir ou interpretar? Então, esse é um exame que serve para determinar a provável resposta de um organismo, de uma pessoa, em relação a alguns medicamentos. Tá? Então, ele vai analisar o exame desse laboratório brasileiro, que tem tido um crescimento bem grande. Ele vai analisar 26 pares de genes, então vai analisar uma parte do nosso código genético. E vai cruzar essas informações com as informações sobre as medicações principais que a gente usa para depressão, ansiedade, transtorno bipolar, para ver a provável resposta daquela pessoa. Então,
a probabilidade daquele remédio fazer bem, fazer mal, funcionar ou não funcionar. Facilita para que o médico tenha uma assertividade maior no tratamento do paciente. Qualquer pessoa pode se submeter a esse teste. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode fazer esse teste. Quem vai interpretar é o médico psiquiatra. Então, qualquer pessoa pode pedir, mas vai precisar da interpretação do médico. Apesar de vir um laudo com bastante explicação, o paciente sozinho, sem auxílio de um médico que entenda daquela área, que saiba interpretar o exame, não vai conseguir tirar todas as informações. É um exame muito, muito rico, com muita informação, né? E ele é simples. É coletado uma amostra de células da pessoa, então de dentro da bochecha, como se fosse um cotonete grande, dá uma raspadinha dentro da bochecha, pega algumas células, né? É colocado num recipiente especial, vai para o Albert Einstein, é decodificado esse código genético desses 26 genes, volta a Florianópolis, onde é a sede desse laboratório, e aí é analisado, cruzado com os dados obtidos das medicações, e depois eles emitem um laudo para o paciente e para o médico interpretar junto com o paciente essas informações. Não existe uma faixa etária? Não, qualquer pessoa pode fazer o exame. Qualquer pessoa, porque ele não tem risco, é muito simples, não retira sangue, não tem procedimento nenhum. É tipo um cotonete bem grande que vai ficar raspando alguns minutinhos dentro da bochecha para pegar algumas células, colocado num recipiente especial que já é feito para isso, vai por correio para São Paulo, para o Albert Einstein, vai ser analisado lá, eles mandam a resposta desse código genético para a sede do laboratório, que é em Florianópolis, desse laboratório que a gente costuma trabalhar. Depois de algum tempo vem o laudo. Então, qualquer pessoa, por mais debilitada que a saúde dela pode estar, pode fazer o exame porque ele não tem risco algum. E como esse exame pode ajudar no tratamento? Então, o fantástico desse exame, que além desse laudo, vem descrito por esse laboratório, como funcionam esses genes do paciente. E tem vários genes muito importantes que a gente tem descoberto nos últimos anos, a influência dele na depressão, na ansiedade, nos transtornos psíquicos e nos tratamentos. Então, ele ajuda muito o médico a acertar melhor a medicação. Porque até hoje, a gente, quando atende um paciente com algum desses transtornos, a gente se baseia nos sintomas que ele tem, pensa numa medicação que serve para aquilo ali e tenta. E às vezes não funciona. Então, o tratamento funciona na tentativa e erro. Eu passo uma medicação, talvez não funcione, tenha que trocar para outra. Às vezes eu passo uma medicação que dá efeito colateral. A ideia desse exame é já nos dar mais informações no momento da escolha do remédio para ter uma chance maior de acertar um remédio que funcione, de evitar um remédio que vai dar mais efeitos colaterais ou um remédio que não vai ter o efeito que eu gostaria, não vai ter a resposta necessária. Então, a grande vantagem desse exame, além da gente conhecer diversas informações sobre como aquele organismo responde ao medicamento, é chegar mais rápido no resultado que o paciente precisa, que o paciente quer melhorar, ele quer que passe aquilo que ele está sentindo, né? E quanto mais rápido e com menos desconforto a gente fizer isso para o paciente, mais assertivo a gente vai estar sendo. Resposta mais rápida, o paciente melhora antes, volta à vida normal mais cedo, tem mais qualidade de vida, toma um remédio que ele vai se adaptar melhor, que ele vai sofrer menos, que vai ter menos efeito colateral, que não traz risco para o organismo dele, né? Porque muitas vezes a gente tem que tomar o medicamento por bastante tempo. Então, se for um medicamento que for seguro para aquela pessoa, a gente não tem que se preocupar. Então, para o profissional, é importante que a pessoa faça esse exame. E principalmente para o paciente, né? Isso para o paciente seria, assim, uma segurança muito grande. E é uma coisa que fica para o resto da vida. Uma vez analisado esses 26 genes que esse exame analisa, tudo que tiver de informações que forem descobertos sobre os genes ou medicamentos no futuro, a pessoa já vai estar com as suas informações prontas. É só pegar o que for descoberto a mais e acrescentar. Então, a gente vai saber como para aquele indivíduo, como aqueles genes dele respondem de maneira em geral. Quando inventarem uma medicação nova, a gente vai saber para qual, como se aquela medicação vai valer a pena ou não para aquele paciente, porque ele já vai estar com as informações. E isso não só na área da psiquiatria, provavelmente na área das outras especialidades médicas, num futuro breve vai ajudar muito também. O cardiologista vai saber já de antemão qual medicamento vai ser melhor, o endocrinologista.
Então, essas informações genéticas do paciente, elas não mudam. O que muda é que cada vez vai ter mais conhecimento e a gente vai poder ser mais objetivo e assertivo nos tratamentos que a gente passa para o paciente. Como na psiquiatria a gente tem pouca opção de exame, a gente não tem exame diagnóstico, não tem como fazer um raio-x, um ultrassom, uma tomografia que dê o diagnóstico, isso é algo muito revolucionário que pode ajudar a gente a finalmente acertar o tratamento daquele paciente que, como o jornalista Jorge Pontual, estava há 20 e poucos anos tratando e nunca se recuperava plenamente. Ele só ficava mais ou menos até que um dia ele fez o teste, viu que o remédio que ele tomava não era o certo para ele, trocou o remédio e melhorou. Então, para ele funcionou muito bem, funcionou muito legal isso. E quem quiser hoje pedir esse exame, pode? Pode. É só o médico fazer uma solicitação e o paciente coletar. Não precisa se deslocar, como antigamente, até São Paulo, Florianópolis. Então, hoje em dia já dispõe desse exame na maioria das cidades, desde que tenha algum ponto de coleta. E como a gente tem o Instituto de Neurociência Dr. João Quevedo, todas as unidades estão preparadas para coletar. Então, todas as unidades do Instituto, inclusive aqui de Turvo, que fica no hospital... Aqui também? Aqui coleta. Desde que o médico faça o pedido, vai ali no hospital e tem uma pessoa preparada e treinada para coletar esse exame. O paciente só vai ali e coleta. A equipe mesmo que vai coletar o exame manda isso para São Paulo e o paciente só aguarda o resultado. E as pessoas da região podem fazer, então, né, quem quiser, todas as unidades do Instituto estão preparadas para coletar. O exame não é o Instituto que faz, é um laboratório, uma empresa privada, um laboratório que faz esse tipo de teste, faz só esse tipo de teste, mas eles fornecem o treinamento para as instituições que queiram ter à disposição. Então, o nosso hospital tem, a unidade de Araranguá tem, a unidade de Criciúma também. Então, fica fácil. Qualquer pessoa de qualquer idade que queira fazer o teste pode coletar, não tem risco nenhum. Isso vai para o Albert Einstein fazer análise genética, volta a Florianópolis, onde vai fazer o cruzamento de dados com as informações sobre as medicações e vai vir um laudo para o médico interpretar junto com o paciente para escolher o melhor tratamento para ele. Aqui na região alguém já fez? Tem bastante gente fazendo. É uma coisa que depois dessa série de reportagem, entrevista, assim, o pessoal começou a perguntar, queria saber o que era aquilo que estavam falando, né? E que, na realidade, apesar de ser algo super moderno, super legal, não é nada de outro mundo, não é perigoso, né? E tem muita informação importante no exame. Até porque a coleta é bem fácil, né? É bem fácil. Nos Estados Unidos, ele já é praticamente de rotina. Quando você vai consultar com um psiquiatra, pela primeira vez, muitas vezes o psiquiatra já pede na primeira consulta, para não ficar perdendo tempo tentando o remédio até encontrar o correto, né? Como lá já é mais popularizado, já tem há bastante tempo, tem muito psiquiatra que pede na primeira consulta. Aqui a gente não faz isso, a gente, né, até porque é um exame custoso, é um exame caro, a gente não vai sair pedindo para todo mundo. Mas um paciente que já tentou alguns tratamentos e não funcionou, ou não consegue se adaptar fácil à medicação... Vale a pena. Talvez valha a pena conversar com o médico sobre esse exame, porque... pode ajudar o médico a acertar um pouco mais fácil essa medicação, o paciente se adaptar ou até entender por que aquele remédio que é tão bom para o meu colega, para o meu vizinho, me faz tão mal. Às vezes está ali a explicação. Então, para quem está sofrendo muito com tratamento ou que não consegue melhorar, talvez seja uma alternativa. Vale a pena conversar com o seu médico, ver se é o caso, e se for o caso, é uma coisa super interessante, moderna, para quem quer... tratamentos modernos, coisas de primeiro mundo, a gente já tem à disposição. Aquilo que se faz nos Estados Unidos, a gente pode ter aqui também. No caso do Jorge Pontual, foram 20 anos, né? Foram mais de 20 anos. Uma vida. Isso, aí eu vi a entrevista, bem interessante, tem no YouTube, quem quiser procurar, ele falando sobre como mudou a vida dele depois que ele adaptou a medicação para o organismo dele. Puxa vida, interessante. Olha só, vale a pena você fazer uma visita e fazer uma avaliação, né? Principalmente você que já está em tratamento e acha que o tratamento não está sendo legal. Nem todo mundo vai precisar fazer esse teste. Claro. Muitas vezes com uma boa conversa, uma boa consulta médica, a gente identifica alguma coisa ali que pode nos ajudar no tratamento. Agora, quem está sofrendo muito, paciente refratário, que é aquele paciente que já tentou de todo tipo de medicação e não conseguiu ter uma resposta adequada ou não consegue tomar nenhum remédio, todo remédio faz muito efeito colateral,
talvez valha a pena conversar com o seu médico e aí tá uma alternativa de descobrir o porquê e tentar montar uma estratégia de tratamento que seja adequada para aquela pessoa. Tem gente que tem sorte, que vai no médico, o primeiro remédio que toma já resolve, tem gente que não, e aí pode ser uma maneira de descobrir o porquê que não está dando certo. Interessante, muito interessante. Dr. Rafael Arseno, os dias e horários de atendimento aqui em Turvo? Eu tô aqui no Hospital de Turvo praticamente todos os dias, então é só ligar. São Sebastião? São Sebastião. Então estamos ali no Instituto de Neurociência Dr. João Quevedo, praticamente todos os dias, inclusive às vezes sábado e domingo também. É só ligar ali e perguntar se eu tô ou não tô no hospital. Exatamente, e de repente se interessar nesse assunto, né? É só dizer, ó, o assunto aquele que foi comentado na rádio e tal. Isso, a gente tem no próprio site do Instituto, se quiser entrar, tem informações sobre isso, tem artigos no blog, podem entrar em contato com a gente ali também para perguntar mais. A nossa secretária ela está instruída sobre o assunto, ela pode fornecer informações de como que faz, aonde que coleta, quanto que custa, como é que faz, e pode procurar um dos nossos médicos psiquiatras para tirar dúvidas se precisa, se vale a pena, se é o caso. Sim. E acho que para algumas pessoas pode ser uma alternativa. Com certeza. Interessante, gostei do assunto. Dr. Rafael Arseno, muito obrigado pela participação. Esperamos em outra oportunidade com novidades, né, que traga aqui para a gente levar para os nossos ouvintes. Eu agradeço o espaço, né? Vou deixar um abraço a todos e sempre que tiver alguma coisa de novidade, a gente faz questão de vir aqui trazer para o benefício da comunidade. Tá certo. 14 para as 2 agora.